Bem tornado, tifoso bianconero, bem tornado. Hoje, aniversário do Cláudio Marquísio, o nosso principino, e que veio, né, do juvenil, no momento de reconstrução, quando chegou Agnelli, Marotta, Nedved, e ali, naquele momento de reconstrução, alguns jovens como Marquísio e Chiellini surgiam e a Juventus construiu um caminho de grandes vitórias, né? Só que dessa vez, naquela época, você tinha jogadores como Camoranesi, como Del Piero, o próprio Trezeguet, né? Enfim, parabéns para o nosso Marquísio. Olha o Marquísio aqui, o nosso principino, Cláudio Marquísio. Qualquer hora, qualquer vez, eu vou fazer aí um vídeo mostrando a coleção de mini craques, né? E esse aqui é o Marquísio. Vou deixar o Marquísio aqui, ó, né? Usando aqui a camisa do nosso Marquísio. E vamos falar dessa classificação heróica, essa partida pífia. Tá ficando uma rotina vir aqui no canal e falar dessa falta de jogo do Alegre, né? Lembrando que eu falo em nome do fã-clube da Juventus, fã-clube oficial. Hoje o pior em campo foi o seu McKennie, na minha opinião. O texano, para mim, já deu a sua cota nesse time da Juventus. Para mim pode ir embora, não vai fazer falta. Péssimo jogador, né? A torcida hoje pegou no pé dele. A torcida que hoje voltou a cantar. Aos poucos está voltando o torcedor no estádio. Aos poucos as bandeiras vão surgindo. Isso me anima muito. Mas dentro de campo, nada me entusiasmou. O time do Monza, treinado pelo Paladino, fez lá uma defesa a 5 e dificultou os espaços da Juventus. E é claro que fica difícil você, se por um lado tem um treinador bom, que é o Paladino, e não tem peças, ainda bem que ele não tem peças. Se ele tivesse um jogador do nível do Chiesa, a gente tinha perdido essa classificação. E a Juventus, claro que a partida mudou a partir do momento que entraram o seu Di Maria, que foi displicente, né? E o Chiesa. Esses dois aí mudaram o jogo, mudaram a rota e podia ter feito até um gol a mais, poderia ter classificado com um pouco mais de tranquilidade. Mas o futebol não se viu. O pior não é nem a falta de ter um futebol um pouco mais vistoso. Eu não vejo ideia tática nesse time. Isso que é o pior. Isso que mais me irrita. E mesmo o Alegre não estando no banco, ele comandava sim, né? Tanto que aos 60 minutos foi feita essa alteração quando entrou Chiesa e Locatelli. Por quê? Porque aos 60 minutos é uma coisa bem alegriana, né? Haja o que hajar, como diz aquele grande cronista esportivo aqui no Brasil, né? Ele não fala haja o que houver, haja o que hajar, aos 60 minutos você troca o time. É ridículo isso já cansou. E o Di Maria foi displicente depois, quando podia ter definido a partida, não definiu, né? Eu, sinceramente, desanima, porque me irrita ver esse tipo de jogo. Não é o resultado. O resultado a gente está feliz porque ganha. Quando a Juventus ganha, eu fico feliz, né? O Moise Kean começou bem, fez o gol, né? Logo ele começa a se perder de novo, porque o Alegre contamina os jogadores. Eu aposto o que vocês quiser. O que vocês quiser, né? O Bremer foi o melhor zagueiro da Itália na última temporada, jogando no poderoso Torino. E já está patinando na Juventus. O Vlahovic era um na Fiorentina e outro na Juventus. O coitado, vou defender ele sim, o coitado do Locatelli está sendo execrado. Só que o Locatelli, no Sassuolo e na seleção da Itália, nas eliminatórias para a Euro, não para a Copa, para a Euro, jogou muita bola. Torcer muito para a negociação dar certo. Será um caso que todos os jogadores que vêm para cá começam a cair de rendimento? Será um caso? Ou é nas mãos desse cidadão que acontece isso? Então, o Chiesa, por enquanto, que foi, aliás, no jogo contra o Napoli, colocado de terzino, ridículo, hoje, ainda bem, pelo menos
Para isso serviu o McKennie. Enquanto o McKennie esteve em campo, salvou o Chiesa de fazer o terceiro de novo. E na sua posição original ele fez um gol à la Del Piero, né? Inclusive o rapaz que estava na narração da Rádio Rai usou essa expressão, um gol à la Del Piero. Que bela homenagem para o Marquinhos, que belo gol, mas agora vai jogar com a Lazio na próxima fase, precisa melhorar o desempenho em campo. Agora, se Chiesa, Di Maria jogarem bola, se o Milik jogar de fato e não ficar no banco, a Juventus tem totais condições de chegar nessa final da Copa da Itália. Porque jogador por jogador, o time não é ruim. O time não é um time de perna de pau. É só vocês olharem jogador por jogador. Domingo tem a partida pelo Campeonato Italiano contra a Atalanta, que ganhou de 8 da Salernitana e 5 do Spezia, que para mim não fez mais nada do que obrigação. A Atalanta é mais time. Porém, o que me dá esperança é que contra equipes mais fortes tecnicamente, essa equipe do seu Mister Allegri acaba jogando melhor, né? A temporada mostra isso, né? Por isso que eu falo que aqueles 8 jogos não foi um acaso. Nós jogamos bem contra a Lazio, aliás, muito bem. Foi o último jogo antes da Copa e ganhamos de 3-0. O jogo foi bom, não foi só o placar, jogamos bola. E contra a Inter, jogamos bem o segundo tempo e vencemos também por 2-0. Contra times mais qualificados, esse time joga bem. Então, essa é a esperança para domingo. Que quando você veja a Atalanta, você jogue tão bem quanto jogou contra a Lazio e contra a Inter. Lembrando que a Atalanta é mais time que a Lazio e está no nível da Inter ali. Vamos colocar mais ou menos na mesma prateleira. Então, dá para encarar se jogar da maneira que jogou contra o segundo Nerazzurro da Itália. Porque o primeiro Nerazzurro da Itália é a Inter, é a Atalanta, né? A Inter é o segundo Nerazzurro da Itália e é o segundo time de Milão. Bom, é isso. Não gostei do jogo. Sofrimento até o último segundo do acréscimo e quase levamos um gol da virada. E o seu Di Maria quis fazer um gol bonito, seria um gol bonito, mas tem que decidir, não pode ficar com frescura numa hora dessas. Feliz pela classificação, mas nem um pouco contente, nem um pouco satisfeito pela prestação que eu vi taticamente desse time. O Allegri, ele é inexistente. Ele é literalmente inexistente nesse banco da Juventus. Olha, eu não quero, para encerrar o vídeo, ragazzi, eu sou contra. Mais para frente vocês vão entender por que eu vou falar isso aqui. Mais para frente. Então eu já vou antecipar a minha opinião. Eu sou contra a volta do Antônio Conte. Não porque ele foi treinador da Inter, essas bobagens todas, né? O Conte ele tem que ser respeitado pela história que ele fez dentro de campo com a Juventus. Jogou muita bola com a Juventus. E foi o pilar da reconstrução dos Scudettos consecutivos. E ele só saiu porque brigou com... Aliás, o Agnelli brigou com todo mundo. Mas eu sou contra a volta do Antônio Conte, como eu sou contra a volta de jogadores que já passaram pela Juve. Eu fui contra a volta do Pogba, por exemplo, né? Jogadores que vão... É igual aquela namorada que você terminou, vai voltar, não vai rolar. Então o Conte já teve o seu tempo na Juventus. Eu sou contra a volta dele. Mas se você chegar para mim e colocar opção 1 Allegri, opção 2 Conte, nesse momento eu sou obrigado a dizer Conte. Porque não dá... como a gente fala na Itália, é inguardabile, né? Não dá para você ver uma partida de futebol. Não vou nem falar da nossa gloriosa camisa. Qualquer time de futebol profissional, não se pode admitir você ver uma partida tão pífia, tão ridícula na nossa casa, e mesmo que não fosse contra o Monza, com todo respeito ao Monza, que, repito, Palladino é um bom treinador. Logo vai estar em time grande da Itália. Única nota boa da partida, a parte o gol do Chiesa, que foi o concurso, foi o momento top, foi ver a torcida finalmente gritando, voltando à verdadeira cara de estádio e não ao teatro, né? Então, podemos dizer que a era do Ferrero, ele não tem nada com isso, é lógico que isso aqui é um sentido figurado, o presidente não entra em campo e não joga, mas para falar de superstição, ele começa aí com o pé direito, com uma vitória, mas precisa jogar mais bola a Juventus, porque, claro, se não jogar,
se não melhorar, não vai passar da Lazio, e se chegar na final, perde da própria Inter. Enfim, só não perde do Napoli, que foi eliminado pela Cremonese. Eu tenho que cutucar um pouco, ainda não desceu aquele 5-1. É isso, ragazzi, ci vediamo domingo, temos aí essa partida com a Atalanta, a gente volta no canal. Amanhã talvez tenha algum vídeo, porque tem aí a parte o pronunciamento da corte, né? A questão da plusvalência, que reabriram o caso esportivo, essas balelas todas. Qualquer coisa fora do comum eu faço vídeo, senão a gente se vê no domingo à noite, né? Para falar, né, no nosso bate-papo, essa partida contra a Atalanta, que eu espero sinceramente que a gente vença. Esse jogo com a Atalanta, por ser um jogo do campeonato, esse sim, o que importa é os 3 pontos, mesmo se jogar feio, porque é um time mais qualificado, é um time que joga bola, e se a gente ganhar com gol contra, tá bom, tem que subir na tabela. O objetivo é ficar entre os 4 e classificar para a Champions. Mas uma partida da Copa Itália, que ali mata, tiro curto, né? Não é nem mata-mata, é mata. Aliás, eu sou contra esse negócio de mata, né? Futebol não tem que ser violência, não sei quem inventou essa bobagem. Eu vou contar para vocês um dia a história do Grupo da Morte, que inventaram isso na Copa do México em 86, essa expressão ridícula, Grupo da Morte. Futebol não é morte, futebol é paz. Sempre força Juve, fino alla fine, que sofferenza, mas em compensação, que golaço do Chiesa. Que golaço do Chiesa lá Del Piero. Só Chiesa salva, ragazzi. Só Chiesa salva. Dá um like no vídeo, porque esse like vai pro Chiesa, e cada like que você der, o Chiesa vai fazer um gol desses até o fim da temporada. Com certeza.